Vamos agora para o nosso segundo trabalho, estudar a evolução em dois mundos. Nós estamos no capítulo 5. Formas das células. Aqui nós estamos num verdadeiro estudo científico espiritual de grandeza, Nós brincamos aqui com um laboratório divino, ensaiando aqui alguns aspectos de aqui natureza. Ninguém corta a nossa verba, não, né? Não, corta não. Até porque essa verba não nasce daqui, É assim? Então vamos lá, forma das células. Nós estamos falando de células do corpo espiritual. Então nós estamos falando das células do corpo espiritual. Nós estamos falando das formas das células do corpo espiritual. Animálculos, infinitesimais. Então nós estamos falando de quê? Animais microscópicos. Animálculos? Animálculos. Eu nunca ouvi falar essa palavra. Você vê, é animal pequenininho. Bem miudinho. Infinitesimais, estruturas animais dos planos espirituais, princípios inteligentes que se transformam em vírus, bactérias, cianofícias, assim, corporificados, eles se transformam em elementos bem rústicos, de natureza extremamente rudimentares, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Então, eles ficam domesticados então na colmeia orgânica. Então, quando eles estão subordinados ao quê? A se transformarem em quê? Em células. Ele dá uma dica aqui para nós. Uma célula, um conjunto de células é o quê? Uma colmeia. Olha a dica dele aí, Então as células podem estar relacionadas, talvez evolutivamente, com o trabalho de uma colmeia de abelhas, não é assim? Que funcionam coletivamente como se fossem células, que trabalham o quê? Em conjunto. E se nós olharmos, por exemplo, uma colmeia de abelhas, olha a natureza dos granulos de mel no seu conjunto. Parece o quê? Um tecido. É assim? É um tecido, Isso, é um tecido. E quando os tiradores de mel fazem o quê? Rompem a carapaça da célula realmente e pegam o líquido o quê? É o mel. O líquido citoplasmático, que nós chamamos de quê? De sangue. De mel, Sim, voltando. Isso. Uma colmeia orgânica assume formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Então nós temos tecidos que revestem o coração, tecidos que revestem o pulmão, tecidos que revestem a pele, tecidos que revestem. Quantos tecidos existem? Até os ossos têm tecidos. Tecido ósseo. É assim? Então, cada princípio inteligente tem uma estrutura evolutiva para revestir cada tecido de forma diferenciada, porque cada tecido de corpo, ele oferece para os espíritos experiências diferenciadas de aprimoramento. Nos ossos trabalha o cálcio, no sangue o ferro. Quantas diferenças existem em cada uma dessas funções, com características operárias, As operárias do fígado é um, as operárias do rins é outro, as operárias do sangue é outra, as operárias do tecido muscular é outro. Quantas funções diferentes para cada princípio inteligente. Então ele diz assim: posição dos indivíduos. Que indivíduos são esses? Os princípios inteligentes, E a natureza dos tecidos que agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, ainda tem o pensamento de quem? Do ser que está ali.
com pensamentos automáticos em cada região de órgãos que está ali, que é o conjunto de seres aglutinados naquele órgão. Então o coração funciona automaticamente? Funciona. No automatismo de um passado que está adormecido dentro de mim, mas que funciona ali, ó, como se fosse um animal que eu já fui, e que no seu conjunto é um animal que opera domesticadamente para funcionar o quê? O coração. Solta ele para fora para você ver. Sem o comando mental. Ele vai reagir como um animal o quê? Solta aí fora. Mas sobre nós ele deixa de ser, então, vamos dizer assim, um gato. Aí ele deixa de ser gato para ser o quê? Órgão do coração. Ele deixa de ser, ó, é porque ele está domesticado sobre uma mente que opera sobre forças superiores, do domínio sobre eles. Então eles não têm escolha própria, tem escolha própria só para circular sangue, para trabalhar a digestão, para trabalhar a circulação e assim sucessivamente. Aí solta eles voltam a ser o quê? Um psiquismo animal livre. Como se diz assim, sair da força que estava me imprimindo, trabalhar daquele jeito. Era um escravo. Um escravo benéfico, né? Percebi. Que ali ele recebe articulações e experiências extremamente complexas, que eles nem poderiam. Imagina o golfinho, o macaco, o princípio espiritual do golfinho, do macaco, formando neurônios. Ali ele vai pensar como homem. Aí o macaco fala assim: que é isso aqui, gente? Meu Deus do céu! E o golfinho, né? Assim que virou um neurônio aqui. Nossa Senhora, eu estou igual um homem, que é isso? E ele pensa, imagina, fala, né? Oh, eu estou conseguindo falar, meu Deus, isso aqui para vocês verem como é que é. Aí solta, parou de falar, porque não é ele que estava falando, quem estava falando era quem? Eu. O ser elevado. Mas eles tinham a sensação, mas eles, é como se falasse assim, gente, um dia eu vou fazer igual ele. Né? São cenócitos, ou micro-organismos, cenócitos são micro-organismos, que podem viver livremente, como vírus, bactérias, né, assim, cianofícias, lepidófitas, monera, que mais? Quem estuda biologia, abre para nós aí. Protozoário, né? Assim, ó. Quantas espécies existem? Aqui também, quantas espécies de experiência, campos vibratórios existem para eles? Isso quer dizer que cada órgão é um planeta específico para eles habitarem transitoriamente com a função específica que eles caracterizam. Planeta simples? É um planeta chamado coração, cuja função das células é o quê? Fazer um órgão desse viver, olha, a característica própria. Aí precisa estudar cada órgão com suas funções. Aí nós vamos descobrir o multiplaneta orgânico que o ser tem. Então, é como se eu fosse mentalmente o Deus desse micro-universo. E as células ficam adorando eu lá. Oh, existe Deus ou não? É assim? Os neurônios são mais intelectuais, são matemáticos e não aceitam a presença de Deus. Cientistas, materialistas. O que é isso? Eu sou subordinado a Deus? Eu que sou inteligente aqui, o neurônio fala, né? Eu que penso, eu que falo, eu que, né, assim, materialista. E mesmo assim nós continuamos usando eles, tá? Nós amamos eles, né? Assim, eles podem negar a gente, mas a gente está aí, ó. A minha cabeça está parecendo um caldeirão fervendo. E você vê, né? Porque tudo é uma recapitulação da realidade, ó. Muitos de nós acreditamos em Deus? Não, tem gente que não acredita em Deus, não. Mesmo assim nós estamos subordinados à mente dele, né? Que podem viver livremente como autócitos
Autós que tem vida própria, não depende do quê? De nada. De nada, né? Ou como parasitos. Por isso tem gente dependente, né? Parasita. Ué. Nossos filhos são parasitas. Quando eles nascem, então, o primeiro parasita que suga o quê? Ué. A gente tem que relativizar as coisas. Parasita. Quanto mais pequeno, dependente, mais o quê? Parasita. Ué. São tão Tem gente que chupa leite, chupa a energia da mãe, do pai, assim. Os vampiros dormindo. Só que nós não chamamos de vampiro, nós chamamos de quê? Olha o sentimento que nós temos pelos parasitas, né? É o nosso bebê. Não, meu filho. E eles fazem com muito amor. É claro. É lógico. O bebê tá bom, então. É o vampiro amoroso, gente. Não tem um filme agora dos vampiros amorosos, não tem? Ah, não, você tá de ué. Senhora. Mal sabe tá falando dos filhos, pô. Não é assim? E quando cresce, que ainda continua sendo parasita. Você vê. Parasitas financeiros, parasita orientador de orientação, parasita, não é assim? Gente, o processo é o mesmo, não é assim? Existem parasitas que geram, eu não sei se a palavra parasita, depois nós vamos estudar essa evolução em 2 mundos, né? Que eles prejudicam a mantenedora deles. Você olha para certas mães aí, verdadeiro quase frangalhos. Ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como por exemplo, na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta. Gente, eu fico olhando o nosso organismo, ele é um laboratório vivo de aprendizado para esses princípios inteligentes. A placenta, gente, que tem função específica, né? Foi até bom para nós, mas se fosse pro cara, não, que se bem calar. Então, cada uma dessas funções milenarmente repetida. Olha o processo de repetição, a gente fica assim, né? Menino, nós vamos para a escola, aí você tem a introdução da linguagem, os princípios da biologia, da física, da química, só que ciência, né? O que você vai fazendo? Aí todo ano você repete, aí você aumenta um pouquinho, aí repete de novo, aumenta um pouquinho, repete de novo, aumenta um pouquinho. Não é assim na matemática? Ó? Conjunto, números naturais. Aí você vai no outro ano, aí aumenta um negocinho ali a mais. Aí você, números complexos. Aí os outros eram tudo fácil, 1 mais 1, 2, né? Assim. Aí no outro ano você era 1 mais 1, não, agora também tem isso aqui, vezes. Não é assim? Aí você, primeiro ano, você lá está estudando uma geometria básica. Aí você vai no segundo ano, outra geometria, no terceiro ano. Aí você acha que já sabe toda a matemática, né? Não vai fazer matemática para você ver, você não sabe nada. Né? Matemáticas aí que só matemáticos meio doidinhos assim que vai saber mesmo. Nosso cérebro não cabe esses não. Né? Sabe de coisa ali, né? Números complexos. Se nós acharmos que número complexo é complexo, né? Tem umas matemáticas aí que nem os matemáticos, nós que lê assim, mas não estou sabendo nada disso aqui. Não é assim? Não é assim, Vinícius? Ué, você fala em placenta aí, CGTA, 2 a 2, né? Coisa levada, sabe Deus quanto, né? Você vê, ué. Você vê, né? Na musculatura cardíaca, na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta. Não, peraí, agora você espera um pouquinho. Os cromossomos são quantos? 23, 46, uma coisa assim, né? A mesma coisa, matematicamente está tudo correto. É uma repetição de quê? Você fala em 2 a 23 é muito, né? Você vê, ué. Eu vou jogar isso numa matriz para você ver o que vai acontecer. Isso é o que acontece nas mudanças orgânicas da estrutura celular. É matemática complexa. Né? Com ação holística, histolítica, da histólise, né? Nem sei, lembro mais que eu estudei histólise, né?
sobre a estrutura da organização materna. Célula anastomosadas. Anastomosadas. Como as que coordenam a formação de tecidos conjuntivos. Então elas têm funções de organizar um tecido conjuntivo. Então é um trabalho técnico específico. Só elas conseguem fazer isso. Então imagina, nosso laboratório para princípio inteligente. Imagina, você vai entrar na fábrica para você aprender e fazer aquilo, só aquilo, repetidamente. Aquilo vai trazer um fundo de desenvolvimento para quando ele fizer a outra coisa, ele fazer a outra coisa com mais complexidade, né? Células em grupos coloniais com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos vovocídeos. Você vê, mesmo as células de conjuntos em movimentos coordenados dos vírus, os cocos, os diplococos, só que elas criam o quê? Doenças. Ó, estão tudo em conjunto lá, ó. Só que subordinado a uma mente superior, elas funcionam para elaborar. O que ele falou ali? Movimentos se mostram nos vovocídeos. Veja bem, ali está subordinado para atender a um objetivo específico. Lá não, estão soltas. Aí gera o quê? Doença. Sabe o que está parecendo? Tem uma célula que é gastroenterologista, tem uma célula que é psiquiatra. Isso mesmo. Então tem isso mesmo, para chegar no neurônio e falar assim, eu vou funcionar psicamente. Ô meu filho, você evoluiu muito. Isso é evolução das células. Não estou falando de evolução de espírito humano, não. Nós estamos falando de qual que é a evolução das células? Célula epitelial, célula disso, célula daquilo. Aí vai ter um quadro de evolução. Imagina o técnico espiritual que faz o espírito evoluir célula a célula. Chama-se espírito de desenvolvimento celular. É um técnico que evolui princípios inteligentes de célula. Ó, ele já está no segundo patamar das células. Olha só! E, olhando para nós, cara, você já está no segundo patamar das consciências. É a mesma coisa, sob um padrão mais amplo. A gente ainda se acha muito inferior, né? Você passando por tudo isso. Alguém fala no seu ouvido assim, ó, você não lembra quando você foi célula, meu filho. Não é assim? Por isso que diz assim, ó, a evolução do animal ao homem é a mesma distância da evolução do homem ao anjo. Olha essa escala aí. Nós falamos do animal vegetal para o animal deve ser uma escala dessa, do vegetal para o animal é outra escala, do mineral para o animal, olha, mineral, tabela periódica, átomo de hidrogênio, átomo de hélio, átomo de... Aí tem a escala evolutiva do, como é que é? Metais. Não, o Samuel, partícula. pelo amor de Deus, o negócio está complicado demais. Você vê, evolução. Eu estou na escola sem saber nada de novo. Evolução das partículas minerais, cujos princípios inteligentes estão aprendendo especificamente expandir energia interior, para que quando eles cheguem nos elementos radioativos, eles sejam craques na manipulação de energias minerais, porque o próximo estágio da evolução chama radioatividade. Então você emana princípios radioativos para aprender a lidar com partículas radioativas, para amanhã você estagiar no reino animal, vegetal, e você utilizar o que nós chamamos de princípio vital. Então o que é o princípio vital? É a evolução da radioatividade. Tudo agrega em processo evolutivo. Então, radioatividade, energia vital, pensamento. Então, o que pensamento é? Evolução das energias vitais. A tabela periódica dos médicos das células. Para você ver. Qual é a tabela periódica dos pensamentos contínuos? Então a gente fala assim, nossa, eu compreendi tudo, meu filho, fica quietinho.
Compreendeu? Você não compreendeu nada. Nós estamos abrindo as páginas de um livro sagrado que começa em várias, né, células com matriz intersticial, que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea. Olha só, células que produzem energia vital. São células que ensaiam processos vegetais. Gente, isso aqui, nós estamos brincando com a palavra do André Luiz, né? Ó, substâncias imprescindíveis à conservação da vida nas províncias corpóreas e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como a preparação dos glóbulos na corrente sanguínea. Você vê, quando você vira o globo branco, você está livre. Ali você está agregado a funções específicas. Olha as formigas operárias, as formigas que podem estruturalmente estar com um desenvolvimento já estruturado em células, que sabem trabalhar já em colmeias, né, assim, porque aprenderam a funcionar nas células para virar obedientes nas colmeias e obedecem, sabe fazer aquelas funções. Por que ele sabe fazer aquela função? Meu filho aprendeu a virar célula de conjunto. Olha a cooperação entre natureza e corpo, corpo e natureza. O corpo é um ingrediente de assimilação da natureza, dos elementos livres, para que possam se comportar no que nós chamamos de disciplina educativa, ou instinto obediente, para a expansão da consciência deles em campos. Agora, se olha um filho desobediente, meu filho, volta a ser célula, você já obedeceu, já? Só que ele tem que obedecer o quê? Consciente. Não pode obedecer mais mecanicamente. Não é para obedecer mais mecanicamente. Ele vai ter que se ajustar. Olha a nossa mente tem que obedecer ao movimento da órbita amorosa do Cristo. Eu tenho que me justapor mentalmente, emocionalmente à órbita amorosa do Cristo para que eu possa reger-me no sistema solar do amor, onde eu opero bem, em obediência natural, porque eu amo fazer isso. Olha a diferença. Nós estamos falando do quê? De sistemas psíquicos de vida. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não estava falando só de moradas físicas, com planetas em órbitas. Ele está falando de pessoas que anseiam seguir interesses de outras pessoas. Um filho tenta no início ajustar-se aos anseios da mãe. Então a mãe é o quê? No sol. E o filho é o quê? Então, imagina a mãe saindo com os filhos na rua, aí fica os planetas tudo o quê? Aí começa a crescer, mas assim, não estou gostando dessa órbita não. Aí já vai se interessando por outras órbitas. Você fala de tabela periódica, mas você não fala da árvore da vida, que é aquilo que o Darwin falava, que era a especiação da vida, sei lá, árvore genealógica da evolução. Nós estamos falando da mesma coisa. Mineral não é isso não. Mas, Samuel, eu estou repensando um negócio aqui. E essa aula não deveria ter sido antes do nascimento do Sigismundo? Você vê, nós estamos falando de reencarnação na micropartícula. Pois é, mas ele não teve aquela mão de obra toda para acontecer? Você vê, a mesma coisa num padrão o quê? Mais amplo. Mais amplo. Nós estamos pegando aquilo que está atrás desse processo. Isso aqui é a aula de qual que é o estudo que estuda isso aí? Na biologia? Não, fala na biologia, que fala do estudo da célula. Citologia espiritual. Citologia pura. Nós estamos ensaiando aqui alguns. Imagina você no laboratório da natureza universal e você operar isso como um técnico espiritual.
pegando princípios inteligentes amorosamente para ajustar a um processo de formação celular, não é assim? Quantas ciências existem além da biologia humana? Os estudiosos da biologia que hoje tem no laboratório estão ensaiando isso, olha, estão brincando de uma coisa que os técnicos espirituais já fazem o quê? Há muito tempo. Mas eles estão ensaiando a virar eles. Amanhã, um biólogo que estuda lá na natureza lá da formação de aglutinação molecular, de DNA, estão só ensaiando para, você está iniciante, vem cá para você aprender coisas mais profundas. Isso aí. Articulam-se em múltiplas formas. Então, quantas formas existem no nosso corpo, na natureza, para que os princípios inteligentes estagiem e aprendam, estagiem e aprendam, estagiem e aprendam. São veículos de manifestação corporal, que é o corpo dele, gente. A célula é o corpo. O núcleo celular é o cérebro desenvolvido. Olha só o que o núcleo celular virou aqui em nós, ó. Um núcleo de domínio bem sofisticado, não é assim? Adaptando-se a funções que lhe competem no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segrega à maneira de peças eletromagneticamente inteligentes. Então, nós fazemos os aviões, os carros, é a rusticidade dos corpos, não é assim? Cuja tem peças, parafusos, molas, ruelas, organicamente falando, são essas peças. Isso quer dizer que nós vamos evoluir, gente. O corpo físico, ele é o carro biologicamente evoluído, que anda. É assim? E que hoje você adapta esses elementos aí. Olha a rusticidade nossa, roda, né? Imagina o que nós vamos fazer com a capacidade de movimentação do nosso corpo, quando a nossa mente estiver ampliada. Eu estou falando do corpo físico, né? Impulsionar para frente, para trás, voar. Nos aguardem, gente. Então, aqui, peças de uma máquina. Quais são as peças, então? Células. Então, o que é um parafuso? É uma célula rudimentar criada pelo homem. A arruela, que se ajusta, não é assim? Para enfrentar os ambientes. Nós somos ensaiadores do processo da vida. O que nós fazemos fora de nós fazemos. No fundo, nós estamos aqui montando peças, né? Máquinas. Olha o que é isso aí. Isso é um ensaio de cérebros rudimentares. Cérebro cada vez mais sofisticado, porque hoje tem cérebros, não tem cérebros, inteligências artificiais que conversam com o próprio homem. O homem criou, o homem é um Deus porque cria, repete a natureza. O espírito é o que? O programa, o corpo, você encarna o programa no corpo, faz a mesma coisa. O computador estragou, você pega os programas lá, reencarna ele no outro, né? Assim. Aí nós vamos brincando de Deus, gente. Mas essa é a nossa capacidade, repetir a grandeza criadora da vida. É o que nós fazemos, né? Em máquina eletromagnética super inteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se de certo modo no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionadas pelo martelo minúsculo dos nervos. O piano é uma estrutura neurológica rudimentar, né? Assim, ao impacto das teclas que podemos simbolizar como fulcros energéticos de córtex encefálico. Então, olha o que o piano tem, a tecla que você desce, ela mexe no nervo para emitir o som adequado. O que nós fazemos com o espírito? Pegamos as teclas neuronais aqui, vibramos, ela emite a fala, emite o movimento. Olha a sofisticação desse piano que nós temos aqui, ó.
movimentando e controlado pelo Espírito. Então, olha, gente, quem tirou carteira de usar corpo? Nós não repetimos, nós temos que tirar a carteira para usar o corpo. Usar o corpo com perfeito. Gente, imagine desencarne. Qual que é a nossa nota? Você não falou com elevação, você não pensou com grandeza, você não olhou com bondade, você não movimentou com harmonia. Imagina quantas notas nós vamos ter para usar essa instrumentação perfeita. Você está esquecendo que o corpo físico ele é uma cópia do modelo organizador biológico, né? O espírito ainda é mais sutil ainda. Se o piano era... Imagina a grandeza do perispírito. Imagina a Amazônia que deve ter lá, né? Se você quer a Amazônia é diversa, imagina o perispírito. Você vê, movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário, que sustenta a conjugação da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Então, o coronário, é o centro de domínio, de controle, né? O nosso, como é que chama? O computador, como é que chama? HD. O centro coronário é o HD. Sofisticado. Processador. Olha só, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma repetição do que nós somos. Na verdade, nós só repetimos o que nós somos. A voz, aí nós tentamos encontrar os instrumentos musicais que a voz pode emitir, né? Assim? Então, o que é o violão? Senão as cordas vocais sofisticadas. Aí tem o violão, tem o cavaquinho, tem quantas cordas vocais? Aí nós vamos brincando, né? Para emitir, só que em vez de emitir som, voz, nós emitimos música, né? E a própria voz junta-se a essas instrumentações para criar o quê? A harmonia entre corda vocal de lá, corda vocal daqui e vai. Olha o que nós conseguimos fazer, né? E vai multiplicando isso ao infinito. A gente tem que se tornar uma orquestra. Você viu, né? Além de ser orquestra, tem que ser um maestro. Você vê. Nós vamos parar nesse tópico aqui e voltar nos motores elétricos microscópicos. Gente, nós estamos ensaiando na nossa encarnação aqui, para quando nós desencarnar, isso aqui já está um pouquinho interido, né? Assim, inserido. Não, mas tá. Você viu, ué. Você viu. Você vê. Você vê o que nós estamos aqui, ó. É qualquer um não, Miguel. Não. Agora, Samuel, para ajudar também a gente a entender um pouco esses termos difíceis, tem uma apostila, você já viu? Glossário. Na elucidação Isso aí, podíamos pegar mais, mas como nós estamos mais inseridos na compreensão espiritual do processo, nós precisamos tecnicamente deles. Aí seria um estudo mais o quê? Mais técnico, aprofundado. Só para a gente brincar mesmo aqui, com as palavras, né, assim, mas para que a gente possa entender que tudo é a repetição do quê? De tudo. Tudo é repetição de tudo.